Antes do dilúvio, o céu e a terra se fundiram, e o resultado foi um horror que o próprio Criador decidiu apagar. E se o verdadeiro apocalipse já tivesse acontecido e a humanidade atual fosse apenas uma segunda tentativa? E se os primeiros deuses que caminharam entre os homens não fossem apenas mitos, mas restos de uma verdade tão incômoda que o próprio Criador decidiu apagá-la das areias do tempo? Antes que o mar engolisse os vales e os trovões riscassem a memória das pedras, existiu um mundo anterior ao nosso. Um mundo onde os homens viviam séculos e os céus desciam em carne para tomar esposas. Um mundo de conhecimento proibido, de cidades feitas com as mãos de gigantes, de torres que rasgavam o firmamento e invocavam o abismo. Eles foram chamados de Nefilins, híbridos entre anjos caídos e mulheres humanas, frutos de uma rebelião celestial. Seus nomes ecoaram como trovões: Semiasa, Azazel, Og, Anak. Seus corpos ergueram civilizações. Suas bocas ensinaram artes que corromperiam a alma do homem. Suas guerras redesenharam a própria natureza. E sua existência exigiu o dilúvio. Mas o que restou deles? Apenas lendas espalhadas em ruínas, esqueletos colossais enterrados no deserto, tabuinhas esquecidas? Ou o sangue dos nefilins ainda corre em algumas linhagens? Prepare-se para mergulhar na primeira grande guerra, não entre homens, mas entre mundos. Uma guerra que começa com o amor proibido dos vigilantes e termina com cidades submersas e um arco-íris sobre cadáveres de titãs. Neste épico trágico, onde cada palavra é uma ruína e cada ruína guarda um segredo, revisitaremos a origem de uma batalha espiritual que ainda hoje sussurra no vento, nas montanhas esquecidas e nos olhos dos que carregam a semente do caos. Porque o passado não está morto, ele está apenas enterrado. Antes que a primeira gota do grande dilúvio mergulhasse a terra em esquecimento, havia um tempo suspenso entre céu e abismo. Um tempo onde os homens viviam séculos e seus olhos contemplavam os astros não com curiosidade, mas com memória. Havia lembrança nas pedras, nos rios, nas nuvens. Era o tempo dos patriarcas, quando a carne ainda carregava a centelha do Éden e o espírito ainda escutava a voz do Criador entre os ventos. Mas essa harmonia ancestral começava a ser corroída por algo invisível e letal: a aproximação do celeste com o terrenal. A linhagem de Sete, guardiã do sangue puro e da devoção, começou a se misturar com as filhas de Caim, herdeiras do primeiro fratricídio. Era mais do que um casamento de corpos. Era a fusão de destinos opostos. A rebelial ganhou forma e se infiltrou como veneno nas gerações. No Monte Hermon, oculto pelas neblinas eternas do norte, uma assembleia de seres celestiais se reunia em segredo. Os vigilantes, anjos designados para observar e guiar os homens, haviam deixado sua vigília. O desejo pelos prazeres terrenos, pelas filhas dos homens, incendiara seus corações eternos com uma chama que nem o céu conseguia apagar. Liderados por Semiasa, eles firmaram um pacto terrível, selado em juramento. Desçamos, disse ele. Tomemos esposas entre os mortais. Compartilharemos a culpa. Nenhum poderá voltar atrás. Naquela noite, as estrelas pareceram estremecer. Quando os pés dos vigilantes tocaram o chão, o mundo mudou. Não havia mais separação entre os mundos. O proibido havia sido rompido. Eles tomaram esposas humanas e delas nasceram os nefilins, gigantes de força colossal, apetite insaciável e olhos que ardiam como fornalhas vivas. Eram híbridos de carne e eternidade, gerados por um erro cósmico. Com eles, vieram os segredos que jamais deveriam ter sido revelados. Azazel ensinou aos homens a forjar lâminas, construir armas, esculpir armaduras que brilhavam com metais roubados do ventre da terra. Shamsiel ensinou os movimentos do sol e da lua. Baraquiel revelou os segredos dos trovões. A sabedoria dos céus foi cuspida na lama da terra, e com ela, a humanidade se autodestruiu. Um salto evolutivo que desfigurou a alma humana. Os nefilins não eram apenas gigantes de pedra e músculo.
Eram construtores de impossibilidades. Criaram cidades que tocavam os céus, torres que desafiavam a gravidade, fortalezas nas montanhas onde os cedros se curvavam em reverência. Mas também eram predadores. O solo tremeu sob seus passos. Seus estômagos não se saciavam com pão. Devoravam animais, depois homens, depois uns aos outros. O canibalismo se tornou cultura. A violência era lei. As cidades antediluvianas floresceram e apodreceram em seu próprio esplendor. Um mundo tão avançado que parecia futurista, mas era um espelho distorcido da criação original. Tudo ali respirava blasfêmia. Templos dedicados aos vigilantes surgiram, altares manchados com sangue de crianças, rituais para abrir portais proibidos, magias que corrompiam as leis naturais. A própria genética foi manipulada. Quimeras nasceram, monstros marinhos, criaturas aladas de múltiplas cabeças. A criação havia sido violada. Noé, justo em suas gerações, caminhava com Deus. Mas sua voz era zombada. Loucura! Gritavam os gigantes. O que teu Deus pode contra nós? Noé construía a arca como quem escreve uma carta ao futuro. Cada martelo, cada tábua, era um aviso. Ninguém ouviu. Nem mesmo os céus pareciam atentos, até que as nuvens começaram a mudar. Os ventos sopraram diferente. Os animais fugiam sem razão aparente. Algo estava vindo, algo que mesmo os vigilantes não podiam deter. Noé erguia a arca em silêncio. Enquanto as multidões celebravam cultos sombrios e os nefilins se proclamavam deuses, Noé recolhia madeira como quem recolhe memórias do mundo que estava prestes a afundar. Não havia multidão ao seu redor, apenas sua família, e o eco insistente da promessa divina que ninguém mais ouvia, martelava com precisão, não por fé cega, mas por escuta íntima. Cada medida, cada compartimento, cada janela era moldado conforme um plano recebido em visões. Ele não sabia quando viria o juízo, sabia apenas que viria e que precisava estar pronto, ser o único lúcido no meio de uma insanidade global. Esse era o seu fardo. Enquanto isso, a corrupção se espalhava como um segundo dilúvio, invisível, mas voraz. Os nefilins guerreavam entre si, como bestas famintas demais para coexistirem. Og, o maior deles, travava batalhas sangrentas contra os filhos de Anak. No Oriente, Shinar forjava exércitos de criaturas mutantes, moldadas com fragmentos de magia antiga e os restos de humanos sacrificados. O sangue escorria pelas ruas. Homens, mulheres, crianças. Ninguém estava a salvo. A moralidade desaparecera. Os sacerdotes que antes falavam em nome da criação, agora invocavam entidades do outro lado. Nas cidades afundadas de Kish, os cultos aos vigilantes se intensificavam. Rituais de necromancia, canções entoadas em idiomas esquecidos, pactos selados com carne humana. Em Ur, os nefilins fundavam universidades onde o conhecimento era usado para controle, manipulação, destruição. Os filhos da luz haviam se tornado arquitetos da escuridão. E o Criador, silêncio. Não por indiferença, mas por pesar. A obra de suas mãos havia se deformado até um ponto sem retorno. O que antes era muito bom tornara-se irrecuperável. Mas ele havia preservado uma semente, Noé. E na sua quietude, Noé ouviu de novo: o fim de toda a carne está decidido perante mim. Foi nesse momento que os sinais se intensificaram. Terremotos silenciosos abriram fendas onde nunca houve falhas geológicas. Nascentes secaram. A água começou a desaparecer em alguns lugares, para transbordar em outros. Os céus escureceram em pleno meio-dia. Raios cortavam o firmamento em silêncio, como se a própria natureza segurasse o fôlego. Os nefilins, por mais poderosos, sentiam. A eternidade em suas veias começava a pulsar diferente. Pesadelos os invadiam. Semiasa acordava suando, algo impossível para um ser celestial. Azazel, antes arrogante, começava a fugir de seus próprios filhos. Baraquiel consultava as estrelas e elas não respondiam mais.
O juízo havia sido iniciado, mas de forma invisível, como uma sombra que se aproxima sem anunciar seus passos. E Noé pacientemente colocava o último prego em sua arca. As noites tornaram-se longas demais, e os sonhos, torturados. As crianças nasciam deformadas em certas cidades, não apenas fisicamente, mas com olhos que brilhavam no escuro, como se contemplassem algo que os homens não deveriam ver. Os anciãos murmuravam entre si: a maldição dos anjos. Ela se espalha. Em Nod erguia-se uma nova torre, não a de Babel, ainda não, mas uma predecessora, alta, feita de pedras negras que refletiam a luz com angústia. Era um observatório, mas não das estrelas, e sim dos portais. Um ponto onde os vigilantes tentavam, à força, reabrir o véu que separava os mundos. O nome do projeto era secreto, mas muitos o chamavam de Zigurat do Abismo. No topo, Azazel reunia os últimos manuscritos roubados das dimensões celestiais. Ali, pretendia forjar um novo Éden, um Éden invertido, regido não pela ordem, mas pela vontade dos caídos. Não mais submissos ao Altíssimo, bradava. Nós seremos os novos arquitetos da realidade. Mas o céu não mais permanecia em silêncio. Auroras estranhas começaram a dançar no céu, mesmo sobre regiões onde não deveriam existir. Um rugido de trovão se ouvia sem que houvesse tempestade. As aves fugiam para o sul. Os animais paravam de se reproduzir. E no fundo das águas profundas, algo se mexia. Era Leviatã, uma criatura que não deveria estar acordada. Os nefilins sabiam. O tempo acabava. E Noé, em silêncio, olhava para o horizonte. Um dia, acordou com uma voz que não vinha dos céus, mas de dentro de si. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante de mim nesta geração. O momento havia chegado. As águas já tremiam sob os pés dos gigantes. Os dias tornaram-se contados. Os ventos sussurravam em idiomas esquecidos, e a própria terra gemia sob o peso da corrupção que a envenenava. Já não era apenas a humanidade que sofria, mas a criação inteira. Noé, homem silencioso e inflexível, construía uma arca. Cada martelada era um grito contra a incredulidade dos homens. Cada prego, um selo de destino. Sua obra era zombada por todos, homens, reis e mesmo os próprios nefilins. Louco, gritavam, nenhuma chuva virá. Mas as aves migravam sem razão. As feras desciam das montanhas, e todos caminhavam, em pares, rumo à construção feita por mãos humanas guiadas por desígnios divinos. A natureza, obediente ao Criador, compreendia o que o homem recusava-se a ver. O fim se aproximava. Os vigilantes desconcertados tentaram interceder junto aos céus, mas nenhuma resposta veio. Semiasa, antes tão imponente, passou a ter pesadelos. Azazel, em desespero, invocou entidades ainda mais antigas do que o próprio tempo, e foi abandonado por elas. Um eclipse marcou o dia. O sol escureceu por completo. A lua tornou-se vermelha como sangue coagulado. E então, o céu quebrou. Águas brotaram do abismo, não como rios, mas como colunas de ira. O firmamento rasgou-se como véu, e o dilúvio não foi uma chuva. Foi um exorcismo do mundo. Gigantes em pânico tentaram fugir para as montanhas. Alguns suplicaram clemência, outros amaldiçoaram o Criador. Mas a decisão já havia sido selada nas estrelas desde os tempos imemoriais. A arca flutuou, sozinha, em silêncio, sobre o cadáver de uma era inteira. As águas cobririam a terra por 150 dias. Uma geração inteira afundava, não apenas em sentido literal, mas simbólico. Afundava a memória, afundava a glória corrompida dos vigilantes, afundava a humanidade que ousara tocar o trono dos deuses. Na vastidão cinzenta do oceano universal, a arca parecia um caixão flutuante carregando os últimos ossos da esperança. Noé, com seus olhos envelhecidos, não celebrava. Ele ouvia, mesmo através do casco, os ecos das últimas vozes, os gritos abafados de gigantes e reis e sacerdotes, que, por fim,
compreendiam a gravidade de seus pecados. Mas o castigo não era apenas destruição, era também purificação. O mundo antigo era uma ferida infeccionada, e a água era a lâmina cortante da misericórdia severa. E quando as águas começaram a baixar, revelaram uma terra desfigurada. O Éden, ou o que restava dele, estava afundado sob lamas. As grandes torres dos Nefilins haviam ruído, suas fundações apagadas como se jamais tivessem existido. Somente o céu, eterno, ainda assistia, impassível. Noé saiu da arca com passos cautelosos. O ar era denso, o silêncio absoluto. Nada se movia além do vento. Nenhum canto de ave, nenhum rugido de fera. Apenas o vazio do recomeço. E então ele ergueu um altar. Com as mãos calejadas, sacrificou das poucas criaturas limpas que restavam. As chamas subiram como linguagem silenciosa. E o Criador, ao aspirar aquele aroma, fez um pacto. Um arco de cores se formou, não como decoração, mas como um selo de promessa. Nunca mais. Mas mesmo na promessa, havia uma advertência, pois o mal não fora afogado por completo. Na carne de Cam, filho de Noé, havia sementes do passado. E essas sementes brotariam. Cam gerou Cuxi. Cuxi gerou Nimrod. E Nimrod reconstruiu a torre. Séculos haviam passado desde o cataclismo, mas a vaidade não conhece sepultura. Nimrod foi o primeiro poderoso da terra após o dilúvio, o primeiro a usar a força para dominar outros homens. Caçador de feras? Sim. Mas mais do que isso, caçador de vontades, caçador de almas. Na planície de Sinear, onde as memórias dos Nefilins ainda ressoavam sob a terra, ele ergueu Babel. Não apenas uma cidade, mas um símbolo. Era a repetição do erro original. Tocar o céu com mãos humanas, desafiar o trono do Criador com tijolos queimados e betume. As bases daquela torre não eram inocentes. Homens trabalhavam como formigas incansáveis, guiados por vozes invisíveis. Diziam que, à noite, surgiam sombras, entidades que cochichavam técnicas avançadas, que mostravam plantas arquitetônicas impossíveis. Os mais antigos entre eles falavam de anjos, mas não aqueles santos, e sim os outros, os caídos. Era como se os espíritos dos Nefilins mortos no dilúvio estivessem encontrando um novo corpo, não em ossos, mas em pedra e tijolo. O nível entre as almas foi quebrada. Onde havia unidade, surgiram sons desencontrados, desentendimentos, disputas. O projeto desmoronou não pela força, mas pelo ruído. As tribos se espalharam, e com elas levaram fragmentos da corrupção antiga. Cada povo levou mitos, e em muitos deles, os ecos dos Nefilins permaneceram. Na terra de Canaã, sementes enterradas floresciam lentamente. A estatura aumentava. As práticas antigas retornavam. Os gigantes estavam voltando. Na vastidão de Canaã, as árvores pareciam curvar-se em reverência à presença dos anacéus. Seus pés afundavam a terra, suas vozes faziam os corvos calarem-se. Eles eram os filhos de Anak, herdeiros do sangue impuro que resistira ao dilúvio. Foram avistados pelos 12 espias enviados por Moisés. Eram 12 homens experientes, calejados pela travessia do deserto e pela voz do Sinai. Mas diante daqueles colossos, suas almas tremeram. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim também éramos aos olhos deles. Assim relataram ao acampamento. O povo hebreu que cruzara o Mar Vermelho e vira o monte fumegar com a glória divina, agora desfalecia de medo diante dos descendentes dos Nefilins. Choraram, clamaram por retorno ao Egito, levantaram-se contra Moisés. O medo é o mais sutil dos ídolos e o mais perigoso. A voz de Josué e Calebe ergueu-se como lâmina contra o pânico. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos dará essa terra. Não temais. Mas foram quase apedrejados. Então, do tabernáculo, uma presença desceu. O Altíssimo falou e sua decisão foi irrevogável. Aquela geração não pisaria na terra prometida. 40 anos vagariam no deserto até que seus ossos se confundissem com a areia. Apenas Josué e Calebe,
Os dois que confiaram cruzariam o Jordão. 4 décadas depois, uma nova geração se erguia, nascida no deserto, sem memória das correntes do Egito. Seus músculos foram moldados pela caminhada, sua fé pela ausência. Eles não conheciam os nefilins, mas estavam prontos para enfrentá-los, e Canaã os aguardava. As águas do Jordão recuaram diante da Arca da Aliança, não como o Mar Vermelho em fúria e desespero, mas como um véu silencioso que se retira diante do sagrado. Israel, agora sob o comando de Josué, cruzava não apenas um rio, mas um limiar. O tempo da promessa havia chegado. Diante deles erguia-se Jericó, cidade inexpugnável. Suas muralhas, erguidas com técnicas que remontavam à sabedoria pervertida dos vigilantes, desafiavam a física e a esperança. Mas o Altíssimo tinha planos que não incluíam arietes nem escadas. 7 dias de silêncio, de voltas, de trombetas. E no 7º dia, 7 voltas. Já ao fim, o brado de guerra, não um grito humano, mas o som da fé coletiva, vibrando através das fibras do universo. As muralhas ruíram não por erosão, mas por decreto cósmico. Jericó caiu. Mas isso era apenas o início. Ao norte, Og, rei de Bazã, último dos refaítas puros, tomava ciência. 6 metros de altura, pesando como um pequeno exército. Seu trono era feito de ferro forjado nas entranhas da terra, e sua cama, uma lenda. Og sabia. Sua hora chegara. Ele era o último bastião da linhagem dos nefilins antediluvianos, e estava pronto para lutar. 30.000 gigantes, armados com lanças como mastros de navio e escudos maiores que portas de cidade, marcharam com ele. A terra tremia, os céus se obscureciam. Era como se a própria criação hesitasse diante do retorno da corrupção antiga. Josué, pequeno em estatura, mas imenso em autoridade, marchou ao encontro do terror, e o Altíssimo estava com ele. Na planície de Edrei, o clamor de espadas gigantescas foi silenciado por uma força que vinha de além das estrelas. Og caiu, e com ele toda uma era. Mas a sombra dos nefilins não se extinguia com Og. Ela se espalhava, como raízes subterrâneas, por toda Canaã. Os 5 reis amorreus, Adonisedeque de Jerusalém, Roham de Hebron, Piream de Jarmute, Jafia de Laquis e Debir de Eglon, uniram forças. Não apenas reis, mas herdeiros de uma herança obscura, guardiões de fortalezas construídas com a sabedoria dos vigilantes. Eles queriam destruir Gibeão, que ousara fazer aliança com Israel. Josué, fiel ao pacto, marchou a noite inteira em defesa dos traidores convertidos. O que se seguiu foi um massacre, mas não por força humana. Do céu, Deus lançou pedras de granizo, não uma chuva, mas uma saraivada dirigida com precisão divina. Mais morreram por essas pedras do que por espadas humanas. E então, Josué ergueu os olhos e ousou o impossível. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o cosmos obedeceu. O tempo parou. O universo suspenso diante de um povo que caminhava em obediência total. As leis celestiais se curvaram à fé de um homem que conhecia o coração do Altíssimo. Um dia que durou mais que o dia. Uma batalha que ficou como marco eterno do poder absoluto de Deus. Os 5 reis fugitivos se esconderam numa caverna. Josué os capturou. Chamou seus generais. Ordenou: ponham os pés sobre os pescoços deles. Não era vingança. Era um ritual simbólico, um selo. A era dos gigantes terminava ali. Eles foram executados, pendurados e sepultados na mesma caverna, selados por pedras eternas, marcadores de um fim cósmico. A terra tremia menos. O céu parecia mais claro, mas algo dizia: a batalha estava longe do fim. O sangue dos gigantes havia encharcado os campos de Canaã, mas os ecos da guerra cósmica ainda vibravam no ar. Josué, o guerreiro profeta, liderava um povo que não mais caminhava apenas por fé. Agora eles carregavam a memória. A lembrança de muralhas que caíram sem um golpe, de pedras celestiais que choviam como flechas, de um sol que parou, não por superstição,
mas pela vontade de um Deus absoluto. A campanha não cessou. Jericó fora a chave, mas Hebrom era o coração. A cidade ancestral dos Anacéus, descendentes puros dos Nefilins. 3 irmãos ali reinavam: Sesai, Aimã e Talmai. Homens cuja estatura lembrava árvores do Líbano, seres cuja presença fazia tremer as lanças dos soldados. Mas entre os guerreiros de Israel, um ancião se ergueu com olhos de fogo: Caleb, o velho leão que 45 anos antes havia espionado a terra e sonhado com a conquista. Agora, aos 85 anos, sua voz era uma tocha viva. Dá-me este monte, pois se o Senhor for comigo, os expulsarei. Ele não enfrentou apenas homens. Enfrentou a herança do medo coletivo, o trauma dos que tinham visto os Nefilins e fugido. Hebrom caiu não por espada, mas porque um homem se recusou a aceitar os limites da carne quando o espírito ardia em fé pura. Os filhos de Anak tombaram. Com eles, ruíram as últimas fortalezas visíveis dos Nefilins. Mas, e as invisíveis? As sementes da corrupção ainda viviam em cidades distantes, em murmúrios soterrados, em genes ocultos. O clímax não era o fim da guerra externa, mas o prenúncio da guerra interna. A luta pela permanência da obediência, o fardo de manter viva a aliança em tempos de paz aparente. Do alto das ruínas de Hebrom, Israel contemplava um mapa agora marcado por glórias e cicatrizes. As cidades que antes se erguiam como torres de orgulho gigante, agora jaziam em silêncio, como se a própria terra respirasse aliviada. Mas o coração da escuridão batia ainda em Bazã. Ali vivia Og, o último rei de uma linhagem esquecida. Bazã não era apenas uma fortaleza, era um mito vivo, um império de 60 cidades protegidas por muros tão antigos que pareciam anteriores ao próprio tempo. Og, o Refaíta, não era apenas grande, era uma memória ambulante do mundo antediluviano. Sua cama, feita de ferro, media 13 côvados. Seu nome ecoava nas lendas como o derradeiro eco dos vigilantes. Israel marchou sob a liderança de Josué. Mas não eram homens apenas. Eram portadores de profecias. Não o temas, dissera o Altíssimo. Na tua mão entreguei Og. A batalha de Edrei começou com trovões. Os gigantes saíram como muralhas ambulantes. Cada passo fazia tremer os cavalos. Mas o exército do Altíssimo não recuou. Não houve hesitação. Foi um confronto de dimensões, carne contra carne, mas espírito contra espírito. Og ruge. A terra estremece, mas Josué, em silêncio, ergue a espada. Não desafia Og com palavras, mas com presença. E quando o gigante avança, não vê apenas um homem. Vê a sombra do Altíssimo atrás dele. A queda de Og foi um símbolo. Com ele, o último bastião físico dos Nefilins desmoronava. Mas algo mais profundo havia sido quebrado. A ilusão de invencibilidade que por gerações havia amedrontado os homens. E com isso, a terra prometida começava a ser verdadeiramente conquistada. A queda de Og fez ressoar ecos pelos vales de Canaã como o fim de uma era. Mas os ecos não levavam apenas silêncio, eles carregavam presságios. Pois os gigantes tombaram, mas não estavam sós. 5 reis amorreus, Adonisedeque de Jerusalém, Roham de Hebrom, Piram de Jarmute, Jafia de Laques e Debir de Eglon, reuniram-se, não apenas por política, mas por memória. Eram descendentes dos Nefilins, guardiões de um legado obscuro. Reuniram-se em cavernas esculpidas por mãos colossais, onde símbolos proibidos adornavam as pedras e o fogo lançava sombras que pareciam mover-se com vida. Nossos deuses não nos abandonaram, disse Adonisedeque. Eles apenas esperam. Mas Gibeão, cidade cananeia, escolheu o oposto, aliou-se a Israel, e com isso selou seu destino. Os 5 reis marcharam com fúria. Israel respondeu. Josué subiu a noite inteira, Gilgal ficou para trás. À frente o campo de Gibeão, onde a batalha mais estranha da história começaria. O céu escureceu, mas não com nuvens. Granizo, pedras imensas caíam do céu, mas apenas sobre os inimigos de Israel. O Criador mesmo lutava. Quando os reis fugiram para Maquedá escondendo-se em uma caverna, Josué os perseguiu,
até que não houvesse mais abrigo. E então, o milagre. O sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o tempo, obedecendo à voz da fé, parou. O universo silenciou. Nenhuma estrela se moveu. As leis foram suspensas. Josué, o homem, falava, e o cosmos escutava. Naquele dia, o Criador não apenas deu vitória, ele reescreveu o que era possível, e com o sol imóvel sobre os céus de Canaã, a terra tremeu. Não pelos pés dos gigantes, mas pela obediência de um povo que finalmente compreendia o poder de caminhar ao lado do sagrado. Os 5 reis foram arrastados da caverna como sombras de um tempo extinto. Josué os fez deitar-se no chão diante dos generais de Israel. Ponham os pés sobre os seus pescoços. Não era humilhação apenas, era simbologia. Aquele gesto declarava o fim de uma linhagem que dominara a terra desde os dias em que o céu se misturou com o pó. Era a derrocada dos filhos dos vigilantes. Com espadas erguidas ao céu imóvel, Josué selou o destino. Os reis foram executados e seus corpos pendurados em árvores como sinais para o céu e a terra. Ao pôr do sol, quando o tempo enfim voltou a se mover, eles foram lançados de volta à escuridão da caverna, onde haviam tentado escapar do juízo. A caverna foi selada com pedras, um túmulo coletivo, um memorial eterno. E Israel marchou. Líbna caiu. Depois Laquis. Eglon foi tomada no mesmo dia. Hebron, morada ancestral dos descendentes de Anak, os Anassels, resistiu. Lá, os 3 últimos filhos de Anak se erguiam, Sesai, Aimã, Talmai. Eram vestígios vivos dos gigantes antediluvianos. A fúria em seus olhos vinha de um tempo anterior ao tempo. Mas então surgiu Caleb, o velho guerreiro, o sobrevivente da primeira geração, aquele que há 45 anos havia confiado na promessa quando todos duvidaram. Dá-me este monte, disse ele. E o monte de Hebron tremeu. Caleb, aos 85 anos, invadiu a cidade. Não com força de braços, mas com a fúria da promessa. E os últimos gigantes ruíram. O fim dos Anassels marcou o encerramento de uma linhagem proibida. A terra agora pertencia ao povo que caminhava não com espadas, mas com a certeza de que o divino habitava entre eles. Anos se passaram. As cidades tombavam uma a uma, como folhas diante da tempestade. Cada batalha era menos um confronto físico e mais um ATU cerimonial de uma guerra já decidida nas alturas. Quando o último bastião foi conquistado, Josué, agora velho, curvado pelos dias, mas com os olhos ardendo de visão, reuniu as tribos em Siquém. Ali, onde outrora Abraão recebera as promessas, Josué falou com a voz de quem viu os impossíveis tornarem-se poeira. Dei-vos uma terra pela qual não trabalhastes, proclamou, e cidades que não edificastes, e nelas habitais, de vinhas e olivais que não plantastes, comeis. A terra prometida, enfim, estava em mãos humanas. Mas Josué sabia, a guerra física terminara, a verdadeira batalha continuava, a batalha da memória, da fidelidade, do temor ao Deus que fizera o sol parar e os gigantes se calarem. Ele os advertiu, escolhei hoje a quem servireis, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As pedras da terra ouviram sua voz, os céus assinaram o pacto, e um silêncio sagrado caiu sobre Israel. Os nefilins estavam extintos, seus templos, seus reis, seus tronos, reduzidos a pó. O que restava era o legado. Um povo forjado no deserto, lapidado pelo juízo e agora herdeiro de um território selado pelo sangue de gigantes. Mas Josué sabia, o perigo não morava mais nas cidades muradas, mas nos corações divididos. E ali, entre montes que guardavam o eco de séculos de guerra, Israel escolheu, por um tempo, ser fiel. O eco da guerra dos nefilins não cessou com a queda de suas muralhas. Ele reverbera até hoje, sutil e persistente, em cada escolha humana, em cada tentação de ultrapassar os limites do permitido. Porque a história dos gigantes não é apenas sobre estatura física ou força bruta, é sobre a corrupção do que é sagrado, sobre a ambição de ser mais do que se é,
sobre a tragédia de querer os céus sem aceitar o preço da obediência. Os nefilins representaram o ápice da fusão proibida entre o divino e o terreno, um híbrido entre glória e perdição. Eles eram filhos de um sonho rebelde, o desejo de ultrapassar os decretos do Criador, de forjar poder à parte dele. Mas toda grandeza não consagrada é apenas ruína adiada, e por isso eles caíram. Caíram não apenas sob o peso das águas, mas sob o peso de seus próprios pecados. O povo de Israel, ao enfrentá-los, não guerreava por simples terra. Eles marchavam contra um legado milenar de rebelião cósmica. Era a encarnação da velha serpente, disfarçada de glória antiga, tentando mais uma vez corromper o destino humano. Mas a vitória de Israel também foi um sinal, um prenúncio, um lembrete gravado nas rochas e rios de Canaã. O mal pode crescer, se fortificar, desafiar os céus, mas jamais prevalecerá. Pois há uma lei maior que a força, uma espada mais afiada que a do guerreiro, um nome diante do qual até os gigantes caem de joelhos. Nos dias de Josué, os muros ruíram, os céus se detiveram, as cidades tremiam. Mas o verdadeiro milagre foi que um povo, pequeno e vacilante, ousou crer. Crer que o mesmo Deus que abriria o Jordão também fecharia o ciclo dos nefilins. Crer que a terra prometida não era apenas solo, mas símbolo, símbolo de uma herança celestial, conquistada por obediência radical e fé inquebrantável. Séculos depois, quando um jovem pastor se colocou diante de um gigante chamado Golias, não foi apenas um duelo de pedras e espadas. Foi o último suspiro da velha linhagem de rebelião, sendo silenciado por um garoto cuja arma era a confiança. A pedra que Davi lançou não apenas feriu a fronte de um guerreiro, ela rompeu a linhagem de um tempo que precisava terminar. Hoje, quando arqueólogos escavam esqueletos gigantescos ou estudiosos debatem as origens dos mitos, não sabem que tocam os ossos de uma advertência, que o pó que se esconde sob ruínas não é apenas história, é memória. É eco de um tempo em que os céus julgaram a terra com justiça, e a mão invisível do Eterno redesenhou o destino humano. A história dos nefilins nos desafia, nos chama a lembrar, porque vivemos dias em que novamente o conhecimento promete ultrapassar os limites. Dias em que a genética, a inteligência artificial, as forças invisíveis da criação estão ao alcance de mãos que ainda não aprenderam a obedecer. O ciclo se repete, mas aqueles que conhecem a história, aqueles que carregam em si a memória dos dias em que gigantes caíram, saberão. Nenhuma torre se ergue sem resposta, nenhuma rebelião perdura, nenhum poder é maior do que o que emana do trono eterno. Os nefilins foram vencidos, mas a verdadeira guerra entre a soberba e a humildade, entre a rebelião e a obediência, continua. E cada um de nós, como Josué, como Caleb, como Davi, terá de escolher. A quem serviremos? Se você chegou até aqui, é porque sente que carrega em si o eco dos antigos. Cada história contada neste canal é um fragmento do grande mitoverso, um universo onde o simbólico, o épico e o trágico se encontram para nos lembrar quem somos e o que ousamos enfrentar. Comente abaixo. Qual símbolo te marcou mais nesta jornada? Inscreva-se, porque os próximos mitos já estão despertando. E lembre-se, para aqueles que olham com olhos de eternidade, os gigantes nunca dormem.